Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio Roberto, junto com a professora Rita e os outros tutores EAD e presenciais, estamos realizando essa disciplina de Projeto Integrador 3, mas vocês já nos conhecem. Dessa forma, vamos dar continuidade às nossas aulas e ao conteúdo para que vocês possam produzir o melhor projeto integrador. Nesse sentido, hoje nós vamos trabalhar com as modalidades de intervenção. Então, vamos para o nosso conteúdo? Eu vou abrir agora a janela e poder compartilhar os slides com vocês. Então, vamos lá. Está abrindo aí, um minutinho. Bom, apareceu para vocês aí a capa, né? Projeto Extensionista Integrador 3. Eu, professor Sérgio Roberto, junto com a professora Rita. Nesse sentido, você já tem algumas aulas que foram gravadas. Aula 1, aula 2, e já estamos na aula 3. Como eu disse no início do vídeo, o conteúdo e o título desse trabalho que será realizado hoje, dessa aula, é modalidades de intervenção. Nesse cenário, vamos entender quais são essas modalidades de intervenção, como elas devem ser realizadas, quais as características e qual a melhor forma de abordagem. Então, quando a gente fala em modalidades de intervenção, a gente tem que pensar que os alunos estarão num contexto e esse contexto ele tem que ser melhor adequado. Então, nós vamos pensar esse contexto a partir de uma reflexão crítica, tá? Quais são os potenciais, as formas e como pode ser adaptado para resolver os problemas específicos da gestão pública. Nunca se esqueçam que vocês estão inseridos em um curso de gestão pública, tá, pessoal? Então, vamos dar sequência. Uma das modalidades de intervenção é a palestra. O que é uma palestra? Óbvio que vocês já ouviram, já participaram, já acompanharam, seja presencialmente, seja virtualmente, tá? Mas é importante que a gente conceitue essa modalidade. Ela consiste em uma apresentação oral sobre um tema específico, conduzido por um especialista ou profissional da área. O principal objetivo da palestra é informar, sensibilizar, educar o público sobre determinado assunto, conhecimento e a reflexão que se tira disso, tá? Então, nós temos várias formas de palestra. Temos palestras motivacionais, palestras educativas, palestras científicas, e essa é uma das modalidades de intervenção que vocês podem utilizar no trabalho de vocês. Então, esse é o conceito. Lembrando que isso que eu estou falando vai estar no material na rota. Vamos dar continuidade? Nesse mesmo cenário, como é que a gente pensa essa palestra? Primeiro, a gente tem que pensar essa palestra a partir da escolha de um tema relevante. Um tema que seja de interesse, que as pessoas tenham vontade de assistir, tá? Outro aspecto que a gente também tem que pensar é a seleção do palestrante. Esse palestrante, ele não pode estar inseguro, ele não pode falar e começar a ficar nervoso, ele não pode dizer, é a primeira vez que eu estou fazendo, gente, eu espero que vocês entendam, tá? Por quê? Porque senão ele vai demonstrar, de certa forma, uma inexperiência. Então, uma das características do palestrante é justamente a experiência e o conhecimento sobre o tema. Isso é o que a gente chama muitas vezes de autoridade. Mas entendam a autoridade não como algo impositivo, mas a autoridade como alguém que domina o assunto, tá? Então, é nesse aspecto que o palestrante ele tem que ter uma experiência. Outro aspecto interessante é a divulgação eficiente. Para que uma palestra ela tenha êxito, ela tem que ter uma boa divulgação. Já pensou se vocês fazem uma palestra e aí, de repente, não vai ninguém? Então, ela tem que ser divulgada nos canais de comunicação, que hoje são redes sociais, cartazes e até parcerias com instituições. Então, a gente viu que tem que escolher um tema, seleção do palestrante, uma divulgação eficiente, mas também tem que se pensar o conteúdo da palestra. Tem que ser um conteúdo claro, objetivo, bem estruturado, com exemplos práticos e até atualizados, tá? E
por fim, temos que pensar a interação com o público. Aquele que está conduzindo a palestra, ele tem que manter a atenção e garantir o maior nível de absorção do conteúdo. Então, essas palestras, elas trazem um bom feedback. Agora, é claro, diante de todos esses elementos que foram falados aqui ao longo desse processo de escolha, seleção, divulgação, preparação, interação com o público. Além da palestra, a gente também pode adotar uma outra modalidade chamada workshop, tá? O que seria, então, o workshop? O conceito de workshop é uma atividade prática, interativa, tá? Que ela visa capacitar os participantes em um determinado tema específico, por meio de métodos que combinam teoria e prática, tá? É importante que a gente entenda que, diferente de palestras, os workshops exigem uma participação ativa dos envolvidos e promovem a troca de experiência e desenvolvimento das habilidades. De forma muito sintética, a gente é entender o seguinte: se na palestra alguém está ouvindo, alguém está atento, por outro lado, o workshop é um momento de interação entre aqueles que ouvem e aqueles que estão proferindo aquele conteúdo, tá? Então, observem que há uma diferença no workshop e na palestra. E aí, quais seriam as características do workshop? Definição clara dos objetivos, a escolha de um facilitador. Então, quando a gente fala em workshop, diferente do que a gente fala em palestra, a gente está falando um palestrante, a gente está falando um facilitador, um profissional experiente, tá? E ele vai ter que ter uma exposição teórica, apresentação de cases, estudos de caso ou exemplos práticos relacionados ao tema, tá? E ele vai também ter como característica uma atividade prática. As pessoas que estão participando desse workshop, eles vão simular, tá, jogos, ferramentas, resoluções de problemas, até mesmo atividades metodológicas específicas. Também é importante lembrar que no workshop pode e deve ter a participação ativa dos participantes. Isso é fundamental para o sucesso, tá? Quando se fala em workshop. Então, vamos só recordar das modalidades que eu falei até agora: palestra e workshops, tá? Avançando, a gente também pode ter uma outra modalidade chamada mesa redonda, tá? O que é a mesa redonda? É um debate em que especialistas discutem um tema específico sob diferentes perspectivas. Digamos que haja uma mesa redonda sobre a importância da gestão pública no êxito das políticas públicas. Então, você vai convidar pessoas que dominam a temática para apresentar suas visões e suas proposições sobre aquele determinado tema. Tá? Então, é uma das características, é promover o diálogo entre os participantes e o público, permitindo uma abordagem multidimensional do assunto abordado. Então, temos palestra, workshop e agora falando da mesa redonda. Tá? Nesse aspecto, é importante que, quando se fala da mesa redonda, a gente tem que escolher um tema relevante, especialistas com diferentes formações de experiências, um moderador experiente, tem sempre alguém para conduzir essa mesa redonda, e temos que fazer também uma divulgação, assim como nós fizemos da palestra. Cada participante apresenta a sua visão sobre o tema. Lembrando que, no caso da mesa redonda, até mesmo da palestra, o tempo é limitado, tá, para cada expositor. E aí, as exposições iniciais, elas são um pontapé para que o moderador promova até o debate entre os especialistas para incentivar a troca de ideias, tá? Há também um determinado momento que há uma interação com o público, abrindo para perguntas, para dúvidas, ou até mesmo para algumas ponderações de discordância ou discordância sobre aquilo que foi falado, tá? Então, do que nós falamos até agora nesse momento da aula? Falamos das abordagens, mas falamos quais são elas: palestras, workshops e mesa redonda, tá? Assim como essas que foram faladas, existe também uma questão chamada roda de conversa. O que é uma roda de conversa? A roda de conversa é uma modalidade de diálogo com troca de experiências e conhecimento entre os participantes. Apesar de parecer bastante, tá, com a roda de conversa, com a nossa anterior mesa redonda, a roda de conversa, ela interage com os participantes. Diferente de outros formatos de debate,
ela é mais ativa, mais presente, independente do nível de expertise. Ou seja, não necessariamente precisa haver um especialista naquela área. Por quê? Porque ela é muito mais dialógica. Então, as pessoas vão entrar com as suas percepções sobre aquele determinado tema. É utilizado em contextos comunitários e há um engajamento e um processo de inclusão. Na roda de conversa, diferente da mesa redonda, lembra que eu falei? Ela não segue uma ordem rígida de fala. Os participantes intervêm livremente conforme se sentirem à vontade. Há uma escolha de um tema acessível e relevante para promover engajamento e participação ativa. Vamos pensar uma roda de conversa sobre questões, por exemplo, ambientais, que estão afetando determinado município. Nesse cenário, é importante compreender que as pessoas precisam participar. O elemento primordial dessa discussão nada mais é do que a participação das experiências desses participantes. E aí há um processo de organização em círculo para que todos possam se ver e interagir. Há um facilitador que propõe perguntas ou temas, até para iniciar a conversa. Nesse cenário, é fundamental garantir que todos tenham oportunidade de fala, gente. Então, é necessário que todos possam ser ouvidos, a vocalização, tá? Nesse sentido, não podemos esquecer que o protagonismo se dá através da participação, tá? De todos que estão ali. Nesse momento, não se percebe, falou errado, não é isso que está falando. Está se falando de percepções, visões de mundo. E aí, a gente tem outra modalidade, que é a oficina. A oficina nada mais é do que uma modalidade de aprendizagem prática, uma realização de atividades colaborativas. Há uma participação ativa no processo de construção de conhecimento, aplicação de conceitos, técnicas e até resolução. É um formato até útil para capacitar indivíduos ou grupos em técnicas e processos específicos, tá, gente? Então, a oficina é uma outra modalidade. E aí, ela também pode, voltando só um pouquinho aqui, ela pode também ser aplicada nos trabalhos que vocês vão ser executores ao longo do trabalho de vocês nesse momento, tá, gente? Então, observem bem. E aí, a gente também tem uma outra modalidade chamada consultoria ou assessoria. O que é consultoria? É uma modalidade em que especialistas oferecem orientação técnica, estratégica e operacional para resolver problemas específicos e até melhorar em um determinado processo da organização pública. Diferente de outras modalidades, como oficina, palestra, consultoria e assessoria customizada, é focada nas necessidades específicas do cliente, proporcionando soluções sob medida. E aqui eu quero falar algumas coisas veja bem, existem vários editais do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, que solta diversos editais com bolsas, e bolsas até com valores bastante consideráveis, tá? Para consultoria. E aí as pessoas falam, mas vai ter consultoria só para mestre, doutor? Não, às vezes eles colocam lá consultoria para graduado, para graduando, tá? Então, vocês que têm, de repente, a curiosidade, entra lá no site do IPEA, bolsas. Vocês vão ver, tem um monte de bolsas, e como eu disse, com valores até consideráveis. Algumas bolsas, o trabalho, ele tem que ser realizado em Brasília, mas outras, eles até deixam que seja realizado de forma remota, na região onde está sendo feito. Claro, depende muito da característica do projeto, tá? Então, a consultoria tem essa essa questão específica, né, de promover soluções sob medida, tá? Vocês acham que o professor também não engasga, né? A gente vai falando, e aí acaba que às vezes engasga na palavra. Mas vamos continuar, pessoal. Bom, quais as características da consultoria ou assessoria? Tem que se haver um diagnóstico inicial para o entendimento da demanda, aquilo que eu falei, geralmente há uma reunião inicial com o cliente, órgão público, gestor e equipe, para analisar documentos e visitas técnicas para identificar os problemas e as oportunidades. Então, tem que haver já um diagnóstico inicial.
Também é necessária a criação de um plano de ação detalhado, com os objetivos claros, inclusão, cronograma, recursos e indicadores de sucesso. Esse plano de ação é que vai dizer o que você vai fazer ao longo do processo, tá? E quando você conclui esse plano de ação, você vai para a parte executória, tá? A execução do plano de ação, que é a realização das atividades planejadas, através de um treinamento, organização ou desenvolvimento das próprias estratégias. Eu quero lembrar que quando a gente fala disso, a gente está falando em uma contratação, tá? A gente tem um contrato assinado, você tem que cumprir determinadas etapas, e à medida que você vai cumprir nessas etapas, você é remunerado por essa consultoria, tá? Ninguém recebe a consultoria toda de uma vez, você recebe por etapas executadas, tá? E nesse sentido, ainda temos uma outra modalidade. Vocês viram tanto de modalidade que a gente já viu hoje? Palestra, oficina, workshop, consultoria, tá? E a gente tem oficinas, como eu já falei, né? Nós temos também o Cine Debate, que é... O que é o Cine Debate? Exibição, o próprio nome já fala, de filmes, documentários ou vídeos, seguido de uma discussão sobre temas abordados na obra audiovisual. Ela pode ser de forma narrativa, com ponto de vista para as reflexões de debates de aprendizagem em torno de questões relevantes. O que é isso? Significa que vocês podem pegar um determinado documentário, um filme, tá? Óbvio que tenha conexão e sinergia. Sinergia e conexão é a mesma coisa, tá, gente? Com o trabalho de vocês dentro da gestão pública. É muito importante que vocês tenham isso. E o Cine Debate vai promover esse processo. E aí, dentro dessas características, é preciso, na seleção, considerar a relevância do tema, a qualidade do material e o potencial para gerar as discussões. Para que se faça esse Cine Debate, você tem que pensar um local com boa qualidade, som, imagem, além do conforto dos participantes, tá? É legal vocês convidarem especialistas ou profissionais com conhecimento sobre o tema, para enriquecer o debate, tá? Para que vocês possam ter uma discussão muito mais profunda sobre aquela temática que vocês estão abordando. Digamos que vocês vão discutir questões de políticas públicas ligadas à saúde. É interessante consultar e convidar alguém da área da saúde, né? E que tem essa percepção. Outro aspecto de modalidade é a feira, tá? O que é uma feira? A feira, o próprio nome já diz, é um evento público com a reunião de pessoas, instituições e organizações para troca de informações, produtos, serviços e experiências, tá? Feira de ciência, feira de tecnologia, feira de gestão pública, tá? É um espaço para promover essas políticas públicas e até programas governamentais, tá? Visando, obviamente, o desenvolvimento social e econômico do local, tá? Vocês já devem ter participado de alguma feira. Vou lembrar para vocês, só para que se alguém tiver assim, mas feira, não é a feira de hortaliças. Vamos pensar na feira, tá, gente? Qual é a feira que a gente mais famosa que a gente tem no Tocantins? Vai lá. Vou dar um minuto para vocês pensarem, tá? 2, 3. Quem respondeu Agrotins, tá correto, tá? Então, a feira de agronegócio mais importante do estado do Tocantins é a Agrotins, tá? Então, um exemplo desse processo de modalidade. E aí, obviamente, como eu disse, a gente tem que definir o tema dessa feira. Preferencialmente, ela tem que ter uma conexão com aquilo que está fazendo. Eu falei da Agrotins, mas aqui, por exemplo, ele deu como referência a sustentabilidade, inovação na administração pública, empreendedorismo. Tem que haver a seleção dos expositores da feira, que pode ser organizações, empresas e órgãos. Tem que ser um local acessível, com infraestrutura, tá, para os expositores, para os visitantes. Tem que ter uma programação variada para atrair diferentes públicos e manter o interesse ao longo do evento. E aí, quando a gente fala programação variada, ela também tem que ter uma programação cultural, tá, gente? Por quê? Porque isso vai atrair pessoas para os estandes, para as palestras, para os workshops que vão acontecer dentro dessa feira. E aí nós temos também, ainda com modalidades, vocês viram que são muitas modalidades, gente, que vocês podem trabalhar dentro do projeto integrador de vocês. Nós temos ainda a intervenção social. O que é uma intervenção social? São ações planejadas e estruturadas para promover mudanças positivas dentro de uma comunidade ou grupos sociais específicos, tá? Vamos pensar que essas intervenções, elas, em geral, estão conectadas às questões sociais, às questões de saúde, educação, direitos humanos,
tá? Que elas visam promover e melhorar o bem-estar da população, tá? Se vocês fazem, por exemplo, intervenção social para conscientizar as pessoas sobre a questão da hipertensão arterial, tá? Então, vocês vão levar profissionais da área de saúde que vão explicar para as pessoas a necessidade do controle da pressão arterial, tá? É um exemplo de intervenção social. E aí a gente tem que ter um diagnóstico da situação, quando se vai fazer essa intervenção social, através de uma análise detalhada. Temos o planejamento dessa intervenção, que tem que ter um plano de ação detalhado, com objetivos claros, um cronograma, com todas as atividades. A própria implementação da intervenção, que ela deve ser com campanhas, oficinas, programas de capacitação. E, óbvio, a participação da comunidade. Tá? Você tem que envolver a comunidade de forma que ela vá participar visando o engajamento desses próprios beneficiários. Outro aspecto e outra modalidade é as campanhas de conscientização, tá? E aí a gente está falando em ações planejadas e estruturadas para educar e informar a população sobre temas importantes, como questões sociais, ambientais ou de saúde pública. Muito do que eu já falei. E aí a gente tem que pensar essa campanha de conscientização através da ampliação e a partir de comportamentos coletivos e individuais com vistas à melhoria da comunidade, tá? Como é que faz essas campanhas de conscientização? Primeiro, você escolhe um tema relevante. Pode ser saúde preventiva, proteção do meio ambiente, segurança pública, lei de responsabilidade fiscal, tá? Questões que têm demanda dentro da própria comunidade. Tem que ser objetivos claros para a própria campanha, né? Como melhoria e compreensão dessa própria política e identificar o público-alvo. Quem que vai participar? Quem são as pessoas? Quais são os seus comportamentos sociais? As percepções e as barreiras que podem ser encontradas até para implementar essas campanhas. Outro aspecto, tem que ter uma mensagem clara. Quando você vai fazer uma campanha, você tem que ter uma mensagem com cartazes, folhetos, vídeos, posts, slogan, frase de impacto ao público, tá? Nesse sentido, que a gente pode falar, por exemplo, campanha de conscientização para reciclagem. Então, quando a gente fala em reciclagem, você tem que ter todo o material de publicidade que traga as pessoas para essa adesão a essa campanha. E aí a gente tem que escolher os canais de comunicação. Pode ser rádio, jornal, rede social, e-mail, tá? E aí é óbvio que também pode ser feito eventos como workshop, atividades comunitárias para promover a própria participação das pessoas. Tem que haver uma ação de lançamento com visibilidade e engajamento. Dito isso, nós fechamos todas as modalidades de uso para o projeto integrador de vocês, tá? Vocês viram que elas são muitas modalidades, tá, gente? Então, é importante que vocês analisem o material, tá, que está na rota dessa aula que foi dada. É importante que vocês escolham uma dessas modalidades. Vocês veem que toda hora eu estou colocando aqui é porque escorrega e, às vezes, quer cair, aí eu tenho que colocar o dedo aqui para segurar o fone. Então, desculpa, voltando ao raciocínio que eu estava falando, vocês vão ter que escolher essas modalidades para trabalhar o projeto integrador. Espero que todos tenham compreendido, tá? Nós nos colocamos à disposição para sanar dúvidas, eu, a professora Rita, os tutores EAD, os tutores presenciais, e estamos aqui para auxiliá-los na construção desse projeto integrador, tá? Porque todo aluno importa, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Abraço a todos e todas.